Graça e paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos os dias, que Deus possa abençoar a sua vida. A palavra que nós vamos compartilhar hoje, ela está no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1, no verso de número 9. E ela vai dizer assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro vosso convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Esse texto ele nos traz algumas revelações. A primeira delas eu quero destacar três qualidades de pessoas. Três qualidades de seguidores de Jesus de Nazaré. A Bíblia vai dizer que Jesus ele tinha 12 discípulos. E a Bíblia vai dizer que em determinados momentos, para algumas coisas, Jesus contava e chamava apenas 3. Pedro, Tiago e João, ao qual nós estamos falando, foi aquele que escreveu o livro de Apocalipse. A Bíblia diz que quando Jesus entrou no quarto da filha de Jairo, ele levou 3, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus houve a transfiguração no monte, ele chamou a 3, Pedro, Tiago e João. Nós entendemos que Jesus de Nazaré, ele tinha 12 discípulos. Então eu começo a entender que existem 3 qualidades de pessoa, ou 3 tipos de pessoa. A primeira pessoa é discípulo. Discípulo é aquele que segue, que anda com, que até faz as mesmas coisas que, porém, quando a situação aperta, ele vai embora, ele some. Mas como assim? Dos 12 discípulos, somente um estava na crucificação de Jesus, segundo a Bíblia, embaixo da cruz olhando para Jesus, e este era João. Existem discípulos que vão andar com você, que vão seguir você, que vão até fazer as mesmas coisas que você faz, mas no momento que a situação apertar para cima de você e que possa sobrar para eles, eles vão te abandonar. Existe o segundo tipo de pessoa que nós definimos como amigos. E amigos de Jesus, Pedro, Tiago e João, porque eram os 3 com quem ele contava em determinados momentos. Não em todos. Por que não em todos? Porque quando Jesus foi preso, Pedro disse para ele assim: antes, eu vou contigo até a prisão e até a morte, se necessário for. E Jesus disse: Pedro, Pedro, ainda hoje, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E quando Jesus foi preso e começou a passar por todo o sofrimento que ele havia de passar, Pedro o negou 3 vezes, ou seja, os amigos, eles também andam contigo. Eles também fazem as mesmas coisas que você faz, mas você conhece um amigo na sua adversidade. O amigo na adversidade é aquele que fica e não vai embora. Enquanto você está com a tua casa cheia, que você está com dinheiro no bolso, que você tem tudo, os seus amigos estão sempre do teu lado. Mas quando você perde qualquer dessas coisas, dinheiro, ou poder, ou qualquer outra coisa, os amigos eles te abandonam. Então Jesus ele tinha discípulos, ele tinha amigos, e ele tinha um, que era João, que nós podemos chamar e definir o terceiro tipo, íntimos. A Bíblia diz que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Espírito e em verdade. A Bíblia vai dizer que João, ele era o único discípulo que deitava a cabeça no colo de Jesus de Nazaré. E para o judeu isso era algo de extrema dificuldade, porque o contato físico do mesmo sexo com o judeu era muito complicado para aquela época. Então imagine o que João sofria com os discípulos que o viam deitado com a cabeça no colo de Jesus de Nazaré.
Ou seja, o íntimo de Deus, ele está disposto a algo mais. O íntimo de Deus, ele abre mão dele mesmo, ele não pensa no que os outros vão falar. Ele faz simplesmente porque ele ama, porque ele gosta. O íntimo de Deus, ele não segue Jesus pelo que Jesus pode dar conforme a multidão. Ele não segue Jesus pelo que Jesus pode curar. O íntimo de Deus, ele segue a Jesus de Nazaré simplesmente porque Jesus é Jesus. Porque Deus é Deus. O íntimo de Deus, ele não tem nenhuma aspiração a mais a não ser ter intimidade com Deus. Ele não almeja casa, ele não almeja carro, ele não almeja benefício, ele almeja simplesmente a presença de Deus. Isso é íntimo e isso é verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele abre mão da sua própria vida para viver a vida de Jesus de Nazaré. Assim como Paulo disse que não mais eu vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Isso é sinal de intimidade. A Bíblia vai dizer agora que o discípulo João, ele diz que ele é irmão nosso e companheiro nosso nas aflições. Então a gente começa a entender que aquilo que vem se falando por aí a respeito do Evangelho é algo totalmente contrário ao verdadeiro Evangelho, à verdadeira palavra. Andar com Jesus é ter aflição, é ter tribulação, é passar por problemas. Por quê? Porque a vida do cristão, ela é de fé em fé, é de glória em glória. A luta que você está vivendo, ela vai acabar, mas depois vai vir outra. E se você olhar para trás, você vai ver que a luta que você está vivendo neste momento agora, ela é muito menor do que alguma que você já viveu lá atrás. Porque hoje você tem Jesus. A Bíblia diz que nós em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. E está João agora dizendo que ele é companheiro nosso nas aflições, na angústia. E João, ele vem dizendo ainda mais no reino, ou seja, ele vai nos acompanhar também no reino, porque aquele que está em Cristo Jesus, ele tem certeza da sua salvação. Então não, ele conta que nós vamos nos ver no reino de Deus. E na perseverança, por quê? Porque diante das dificuldades, nós temos que continuar com Jesus, assim como fez Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que não haja, que o produto da oliveira minta, que não haja gado nos campos, ainda assim eu louvarei ao Senhor. Foi isso que Abacuque disse. Quando a mulher de Jó disse para ele assim, por que tu não nega esse teu Deus e morre? E Jó disse para ele assim, fala como uma louca, queres receber o bem de Deus, mas o mal que vem de Deus não queres? Ou seja, a Bíblia diz que o sol ele está tanto para o justo quanto para o injusto. Ou seja, nós vamos passar por aflição, por tribulação, e nós temos que entender isso. E João ele vai dizer que ele estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus. Ou seja, aquele que faz a vontade de Jesus de Nazaré, muitas vezes, e na maioria delas, ele não está aonde ele quer. Ele vai estar aonde Jesus de Nazaré designa que ele vá. Talvez você queira ir para a esquerda, mas Jesus quer que você vá para a direita. Talvez você queira congregar perto da sua casa, mas Jesus quer que você congregue distante da sua casa. Talvez você queira estar num local mais distante, mas Jesus quer que você esteja perto. Ou seja, quem define a obra a ser feita é Jesus de Nazaré. E o vaso que somos nós, que é o dono dele, coloca onde ele quer. Se Jesus quiser colocar um vaso na frente da casa, ele coloca. Se o dono da casa quiser colocar o vaso no meio da sala, ele coloca. Se o dono da casa quiser colocar o vaso escondido no canto, ele coloca, porque ele é dono do vaso. Jesus de Nazaré, ele é dono do vaso e nós somos o vaso. Ele é o olheiro. Então ele nos leva para onde ele quer, e fazer a vontade de Jesus de Nazaré significa não fazer a nossa vontade, é matar a nossa carne, o nosso eu, porque Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, vencer o inimigo, vencer o diabo é muito fácil, porque ele já é o derrotado. Agora, vencer a nossa carne é que é difícil, porque é a nossa vontade, é o nosso eu, o nosso imediatismo, o nosso achismo, o nosso egocentrismo. Só que para fazer a vontade de Jesus de Nazaré, muitas vezes nós vamos precisar estar onde não queremos estar. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque João disse que ele estava na ilha de Pátimos por causa da pregação da palavra, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus.
Ou seja, ele não disse que estava lá porque ele queria. E o que significa Patmos? Patmos em grego significa mortal. Patmos é uma ilha rochosa onde não dá nada. Patmos era um lugar onde ninguém queria estar. Patmos era um local para servir de exílio. João foi colocado em Patmos como exílio. E talvez você esteja vivendo em Patmos, talvez você esteja vivendo uma situação desoladora, uma situação desencorajadora, uma situação que talvez você não veja a solução que você ache que é o fim. Porque quando João foi enviado para Patmos, todos acharam que era o fim de João. João já estava velho quando ele foi para a ilha de Patmos. E para todos teria terminado, até talvez para o próprio João, ele tivesse terminando o ministério dele ali, naquele lugar, na ilha de Patmos. Para ele seria o fim. Mas engraçado que Patmos não é o fim. Então aquilo que você está vivendo não é o fim, ainda não acabou, tem saída, tem solução. Por que estamos falando sobre isso? João foi companheiro nosso nas aflições, na perseverança de Jesus, do testemunho. A Bíblia diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A Bíblia diz que outros discípulos foram queimados vivos em galão de óleo, de água fervendo. E João morreu de velho. Para aquele que é íntimo de Jesus, vai passar por aflição, mas sempre sendo guardado por Jesus de Nazaré. Os problemas são menores porque ele tem certeza que ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. João está na ilha de Patmos, está num local desolador, está num local onde nada dá, está num local onde nada vai para frente, está num local rochoso, pedregulhoso, que dificulta caminhar. Talvez você esteja com dificuldade de caminhar, talvez as pedras dos problemas financeiros, das tribulações, da enfermidade, dos problemas dentro de casa, no seu trabalho, estejam dificultando a tua caminhada com Jesus, mas Deus quer te dizer hoje que este não é o fim. Patmos não é o fim, Patmos é o início. Porque a Bíblia vai dizer que João ele tem uma revelação que nenhum dos outros discípulos teve. Ou seja, para aquele que é íntimo de Jesus de Nazaré, Deus revela algo maior e mais oculto. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha o que aconteceu. Pedro era um discípulo, grande discípulo de Jesus de Nazaré, mas o único discípulo de Jesus de Nazaré que viu Jesus Cristo depois de ressurreto e depois de ter ascendido ao Pai, depois de ter ido para o céu, foi João. O restante não o viu. A Bíblia vai dizer e vai continuar dizendo que João ouve uma voz como voz de trombeta. E quando ele olha para trás, ele vê a imagem semelhante de um homem com um cinto de couro no peito, com os cabelos e a face branca como a neve, com os olhos como chama de fogo, os seus pés reluzentes como um latão, e a sua voz era a voz como de muitas águas. O que Jesus de Nazaré quer fazer com a tua vida, nesse deserto, nessa Patmos que você está vivendo, é te revelar algo maior, é te dar algo mais profundo, é te dar algo mais poderoso. Talvez você esteja pedindo para Deus para te tirar dessa situação, para mudar o rumo da história, para mudar a situação. Não, querido, peça a Deus para te dar força para suportar, porque se Deus não está mudando a situação, é porque Ele tem um propósito especial em tratar e mudar a sua vida. O que Deus está fazendo na tua, na minha vida e na vida de muitos outros por aí, porque quem serve a Jesus de Nazaré tem passado dificuldade, tem passado provação. Esse evangelho mentiroso de que é só riqueza, de que é só benfeitoria, é só coisa boa, é um evangelho mentiroso, porque nenhum dos discípulos passou por coisa totalmente boa. Paulo foi preso, Paulo foi chicoteado, Paulo levou paulada, Paulo levou pedrada, Pedro foi preso, Pedro foi chicoteado. João passou por aflição, Jesus de Nazaré passou por aflição, mas só que nós em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Então não peça a Deus para mudar a tua situação, não peça a Deus para te tirar de Patmos. O que Deus tem para dizer para você hoje é: não peça a Deus para sair de Patmos, ficai em Patmos, até que do alto seja revestido de poder. É a mesma palavra, ficai em Jerusalém, não é para sair de Jerusalém. Está difícil Jerusalém, está apertado Jerusalém, está com enfermo
enfermo, Jerusalém. Está com problema, fica em Patmos. Está enfermo, fica em Patmos. Está com dificuldade, fica em Patmos. Porque em Patmos Jesus vai te revelar algo profundo. Jesus quer revelar a sua glória. Ele quer descer a sua glória sobre a tua vida em meio à dificuldade que você está vivendo. Deixa Jesus tratar. Não peça a Deus para sair de Patmos. Continue em Patmos. Que Deus abençoe profundamente a tua vida em nome de Jesus. Amém.